Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Salmo 116, verso 1 e verso 2. Seja bem-vindo, bom dia para você. Nós estamos começando nessa manhã uma nova série de estudos da Bíblia. Estamos iniciando aqui o primeiro livro da Palavra de Deus, o livro de Gênesis. É um livro fantástico. Tenho certeza que Deus, através da sua palavra, tem muitas verdades para nos ensinar. Nós queremos a cada manhã nos colocarmos em suas mãos, clamarmos pelo seu Espírito, pedindo a Ele que abra o nosso entendimento para que nós possamos entender as suas verdades. Há muitas pessoas que estão com a Bíblia nas mãos, mas não têm conseguido enxergar o que Deus quer falar com eles. Nós, humildemente, queremos a cada manhã abrirmos o nosso coração, clamarmos por Ele e pedirmos ao Senhor que revele a cada um de nós as suas verdades. É por isso que convido a você a cada manhã ter nas mãos a Bíblia, com um espírito de oração, de submissão a Deus, a sua vontade, pedirmos para que Ele conduza a nossa vida, os nossos pensamentos, para que nós possamos entender as suas verdades. E quero aqui ressaltar as palavras do salmista Davi, do Salmo 116, o verso 1 e o verso 2. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso desejo, esse de fato será o mais profundo desejo do nosso coração nessa manhã. E quero convidar você nesse momento a ter nas mãos a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O livro de Gênesis já revela o seu próprio nome, é o início, é a origem de todas as coisas. Mas sabemos que existem diversas fábulas, diversas teorias a respeito da criação do planeta. Tantas teorias que, confesso a você, não vale nem a pena citar todas. Mas muitas delas nos falam que o ser humano veio através da explosão, de uma grande explosão. Outra fala que nós viemos através de um processo evolutivo de animais. Outras falam que nós viemos através de um processo de bilhões e bilhões de anos de desenvolvimento, de evolução. Mas a palavra de Deus é muito simples em nos explicar como é que todas as coisas vieram a surgir. E é muito simples, como nós podemos ver aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. A Bíblia fala que no princípio Deus criou todas as coisas. Eu tenho plena certeza de uma coisa. No mais profundo do nosso coração há um anseio de sabermos de onde nós viemos. É por isso que nós nos deparamos com tantas teorias. É por isso que tantos filósofos, tantos homens que vieram antes de nós tentaram explicar de onde o ser humano veio. Porque essa resposta traz um anseio para o nosso coração. Porque quando nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos para onde nós iremos. Mas alguém que não sabe de onde veio, dificilmente ou ele não terá nenhuma condição de saber para onde ele irá. E como nós terminamos recentemente de estudarmos o livro do Apocalipse, vale a pena nessa manhã nós atentarmos para as verdades que estão nesse livro, no livro de Gênesis, porque se você sabe para onde você vai, aqui agora, no primeiro livro da Bíblia, ele está dizendo para você de onde você veio. E veja que as informações, o conteúdo da palavra de Deus, ele se encaixa, eles se completam. O livro de Gênesis nos fala claramente que nós viemos das mãos de Deus. O livro do Apocalipse diz assim, vocês irão voltar para as mãos de Deus. O livro de Gênesis fala, a entrada do pecado se deu com a queda de Satanás. O livro do Apocalipse conclui dizendo, Jesus um dia, ao vir a essa terra, morreu na cruz do Calvário, venceu Satanás. Um dia, quando ele voltar aqui a essa terra, ele colocará um ponto final na história do pecado, irá eliminar Satanás para sempre e os seus filhos viverão com ele. Essa terra será recriada e vocês estarão ao lado do Senhor por toda a eternidade. É fantástico o estudo da Bíblia e é por isso que nessa manhã eu quero falar a você. Nós precisamos permitir que essas verdades inundem, tome o nosso coração e a cada dia nós possamos cada vez mais amar ao Senhor. Deus, na verdade, através de Moisés, permitiu que ele pudesse escrever detalhadamente cada dia como todas as coisas vieram a existir.
coisa fica evidente aqui na palavra de Deus, que Deus é grandioso, o seu poder é imenso. Quando nós pensamos na grandeza de Deus, a tendência natural da nossa mente é imaginar que tamanho, em proporção, não é na questão do poder. Ele é extremamente poderoso porque com a sua própria palavra ele criou todas as coisas. Observe, no capítulo 1, o verso 3, o nosso Deus mesmo com a sua palavra ele disse: haja luz. E eu gostaria de nesse momento aqui falar para você que luz é essa. Eu confesso que eu entendo que logo aqui no início Deus estava dizendo ele mesmo é a própria luz para todo o céu, porque nós sabemos um dia, o livro do Apocalipse capítulo 21, verso 23, fala que lá na Nova Jerusalém, ele mesmo será a luz para todos os salvos, para todo aquele que tiver ao seu lado. Portanto, eu entendo que nesse momento ele estava se denominando como sendo a luz para todos os seres viventes que viriam a partir dali da sua criação. No segundo dia, Deus criou a atmosfera, o elemento indispensável à vida, fazendo separação entre águas, como está no capítulo 1, verso 6 ao verso 8, separação entre a parte atmosférica e as águas que estavam sob a face dessa terra. No terceiro dia, Deus então agora fez a porção seca que ele mesmo chamou terra e fez com que produzisse todo tipo de vegetação, ervas e frutos e frutas para que os seres humanos pudessem se alimentar. E nós sabemos que sobre a face dessa terra todo tipo de fruta, todo tipo de árvore foi encontrado aqui, plantas, flores, foi encontrado na face dessa terra, onde o ser humano teve como alimento para poder se alimentar. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, como nós encontramos no verso 14 e ao verso 18 do capítulo 1 do livro de Gênesis. Eu acredito que algumas pessoas então agora estejam se perguntando ao estudar a Bíblia nesse momento: bom, se Deus criou a luz no primeiro dia, por que agora no quarto dia ele estava então agora criando o sol, a lua e as estrelas? Eu creio, e aqui vai o meu pensamento, e é o pensamento de alguns teólogos, que ao Deus imaginar e saber que o ser humano se envolveria com o pecado e ele mesmo não poderia estar ali presente ao lado daqueles que se envolveram com o pecado, porque eles seriam eliminados, seriam destruídos, Deus então no quarto dia criou o sol, a lua e as estrelas. E a partir do momento em que Adão e Eva se envolveu com o pecado, ele teve que de fato permitir que o anjo os separasse dali, para que na sua presença eles não fossem consumidos. E eu entendo que é por isso que no quarto dia ele criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou todos os animais marinhos, peixes, baleias, tubarões, toda a espécie que está nas águas. Deus o criou no quinto dia, como nós encontramos no verso 20 ao verso 23. E no sexto dia, Deus agora criou todos os animais que estão sob a face dessa terra. E é aqui nesse momento que nós nos deparamos com a cena de Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, e Adão olhando para todos os animais e vendo que os animais possuíam uma companheira, e Deus sentiu a necessidade que Adão também deveria ter uma companheira, que nós veremos no capítulo seguinte. Mas o homem é criado à imagem e semelhança do nosso Deus no sexto dia. É algo curioso, que vale a pena nessa manhã nós ressaltarmos aqui, e Deus disse o seguinte: façamos. Essa palavra no original denota Criador, Elohim, e como você pode ver, por se tratar de uma palavra hebraica, Elohim, a sua terminação, para se denotar que ela de fato está no plural, é a terminação H e M, Rim. E há uma confirmação muito clara que aqui não foi apenas um ser do universo, o Criador, que criou todas as coisas, mas a própria palavra Elohim, como eu falei para você, ela está no plural. Então, aqui estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No versículo 2, vemos que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas.
O apóstolo João, referindo-se a Jesus Cristo, escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. São João, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. É impressionante, porque todo dia que Deus terminava a sua criação, ele declarava o seguinte: e viu Deus que era muito bom, que era tudo perfeito. E Deus queria que fosse assim. Deus não queria que o pecado entrasse no planeta Terra. É por isso que nós veremos amanhã: Deus plantou uma árvore e colocou como uma prova de fidelidade a Deus. Deus queria que os seus filhos permanecessem seguros ao seu lado, porque o questionamento no universo já existia. Será se de fato Deus é bom? Será se a sua liderança permite que os seus filhos possam fazer as suas próprias escolhas? E Deus teria que provar para todo o universo que Ele é soberano, que Ele é Criador, que Ele um dia irá voltar a essa terra. E é por isso que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3:15, Deus dizendo que Ele viria aqui a essa terra esmagar a cabeça da serpente. Por isso, meu amigo, nesse momento eu falo para você nessa manhã: nós precisamos a cada dia confiarmos na palavra do nosso Deus, e que um dia Ele irá recriar todas as coisas. Ele irá fazer todas as coisas novas, irá eliminar o pecado, e nós estaremos seguros nas suas mãos. O caráter do nosso Deus um dia, mais uma vez, será provado e testado e provado, que de fato Ele é justo, que Ele é íntegro, que Ele é amável, que Ele é um Deus de misericórdia, que Ele é um Deus compassivo. Eu peço a Deus nessa manhã que nós nos aprendemos a Ele a cada dia. Bondoso Deus e Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós queremos a cada dia viver as Tuas verdades. Fica conosco no decorrer desse dia. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e fazemos em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto. Conceda a sua paz.